Aleluia! Esta é a notícia deste domingo de Páscoa. Que esta alegria nos envolva, uma notícia que nos fortalece e nos alegra a viver com esperança, com fé, com coragem o nosso dia a dia. Cristo venceu a morte e ressuscitado está. E assim celebramos este momento com alegria, celebramos culto em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilho palavras do Salmo 118, que assim nos diz: O Senhor Deus me torna forte e poderoso, Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e de alegria. A este Deus que quer nos proporcionar vitória, felicidade e alegria, a Ele nos achegamos em oração. Oremos. Deus da vida, neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, nós te agradecemos porque tua luz rompe as trevas e tua salvação nos alcança. Assim como o salmista proclamou que não morreria, mas viveria, também nós testemunhamos que Jesus vive e reina para sempre. Ao meditarmos no Evangelho de João, lembramos que o ressuscitado entrou onde os discípulos estavam, soprou sobre eles e lhes deu o Espírito Santo. Sopra também sobre nós neste culto, ó Deus. Abre nossa mente e nosso coração para compreendermos tua palavra. Renova nossa fé, fortalece nossa esperança e faz de nós testemunhas vivas da ressurreição. Que este domingo de Páscoa seja para nós um novo começo, cheio da presença e da tua paz, de teu poder e de teu amor. Assim oramos e dizemos amém. Aleluia.
neste domingo de Páscoa, não poderia ser diferente do que falar de como aconteceu essa ressurreição de Jesus. E lembrando que até então, até a ressurreição, Jesus era mais um profeta entre tantos outros. Ele pregou, ele falou, ele curou, ele ressuscitou pessoas, enfim, ele fez coisas maravilhosas, mas até então muita gente não percebeu a importância dele, porque é a partir da ressurreição que a história de Jesus começa a se concretizar. É o momento que toda a história de vida passa a ter importância para aquelas pessoas, porque ele ressuscita e cumpre com N profecias do Antigo Testamento. E a palavra, então, deste domingo é a partir do Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 1 a 18, e diz o seguinte: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou lá em primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, que esta palavra significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe havia dito. Bem, imaginem vocês, eles foram visitar um amigo que havia morrido 2 dias antes. Quem de nós já não o fez, não é verdade? A gente vai, tem toda a celebração de despedida, de sepultamento. Aí depois, nos dias que se seguem, são momentos de ir até o cemitério, fazer nossa oração. Alguns falar as suas palavras de despedida, faz parte dos nossos ritos, toda essa conversa que nós temos. Pois bem, Maria Madalena também foi até lá. Mas, de repente, ela vê algo diferente. A pedra foi removida. E era a pedra que separava a vida da morte. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. De uma ilustração muito clara. De repente, ela vê que essa pedra está aberta e essa porta está aberta. Essa porta que liga esses dois mundos tão diferentes. Tão diferente que faz com que ela fique com medo. Medo que eu também teria, tenho certeza que você também.
Imagine você chegar num túmulo de um amigo teu e de repente ele está todo quebrado, todo aberto. Aí você vê que esses dois mundos, eles se tocam nesse momento. Pois bem, essa pedra removida significa que ali também nós podemos adentrar a esse mundo também da morte. Mas veja, ela fica com medo e vai buscar os outros dois discípulos. E eles saem correndo. O discípulo amado e Pedro, um chega primeiro e ele, opa, estou com medo ainda, o que eu vou encontrar? O medo do desconhecido. O medo de encontrar salteadores. E o medo, por que não, de encontrar o próprio amigo ressuscitado. Quem de nós não ficaria com medo se de repente a gente encontrasse alguém ou que de repente ressuscitasse diante de nós? O medo com certeza faria parte. O que aconteceu? Nossa, e agora? Mas algo importante acontece que Pedro é o primeiro a entrar, a assumir os seus medos, mas com coragem para enfrentar as suas dificuldades. E nesse sentido, Pedro é um exemplo para mim e para você. Mesmo como pecador que ele era, ele enfrentava os seus medos. E nós também devemos enfrentar os nossos medos quando nós somos acometidos por tais. Ele entra, vê que Jesus não estava lá e mais, chama atenção no texto que não foi um roubo qualquer. Da perspectiva de foi um assalto, levaram Jesus. Porque quando a gente tem essa perspectiva de quando um ladrão entra na casa de alguém, ele bagunça essa casa, ele joga tudo no chão, ele deixa tudo desarrumado, tira as coisas do guarda-roupa, faz toda aquela bagunça e quando ele encontra o que ele quer, ele pega e sai correndo. Mas ali com Jesus, eles tiram Jesus, mas eles deixam os lençóis dobrados. A túnica que estava na cabeça dele também estava lá ao lado, dobrada, em ordem, enrolada. Significa que quem fez isso não saiu desesperado. Também se percebe que também a ressurreição ela não é algo desorganizado, não é algo aleatório, mas é algo pensado também por Deus. Pois bem, quando tem essa cena toda, os dois saem correndo para avisar os demais e aí entra a Maria. E ela entra chorando, e ela vê aqueles dois anjos, um de cada lado, olha para trás, e ela com lágrimas nos olhos. E a gente sabe que quando a gente tem lágrimas nos olhos, o mundo fica mais embaçado. A gente não consegue enxergar direito quando a gente chora muito. E a Maria estava ali chorando, muito por Jesus. E daí ela olha para trás e acha que ele é o jardineiro, esfregando os olhos. Não reconhece ele no primeiro momento, mas Jesus, qual é o seu primeiro ato pós-ressurreição? Perguntar para Maria, por que choras? Imagina, né? Se Jesus ressuscitado, ele podia estar fazendo tanta outra coisa, ele podia ter ido em cima do cume e falar, ressuscitei, agora sou a pessoa mais importante do mundo, creiam em mim, sei lá, tudo que ele poderia fazer. Mas não. A primeira pergunta pós-ressurreição é, por que você chora? Olha como Deus é amor. Deus ele se preocupa com a gente. A ressurreição dele é uma preocupação comigo e também contigo. E aí quando a gente está triste, quantas vezes a gente se vê desamparado, assim como Maria estava desamparada, e ali Jesus vem a ela e diz, ai, por que tu chora? Pensemos que também nos nossos momentos de choro, nossos momentos de tristeza, Deus está ao nosso lado. Ele também nos pergunta. E mais, quando ele pergunta isso, ele logo em seguida fala, Maria. Aí ela reconhece ele. Ai meu, como é bom saber que Deus sabe o meu nome e o seu nome. Não é qualquer choro, não é qualquer pessoa, não é qualquer situação. Deus nos conhece, Jesus nos conhece, a mim e a ti. E a mensagem dele é de que a ressurreição dele traz proximidade para mim e para você. Ele não ressuscitou para ficar longe de nós, mas ele ressuscitou para ficar próximo ao nosso lado.
E aí a Maria fala, né? Olha, nossa, que bom, e enfim. E aí a segunda palavra de Jesus ali, ele diz, olha, não me detenhas, não me detenhas, não me segure, pois eu tenho muitas coisas a fazer. Essa é uma tendência também nossa, quando a gente conquista ou consegue aquilo que a gente quer, a gente agarra aquilo com os nossos braços e não permite que aquilo saia de jeito nenhum das nossas mãos, como se fosse nossa única propriedade. Isso acontece muito entre pais e filhos. Isso acontece muito entre avós e netos. Isso acontece muito entre empresários que têm as suas empresas e têm os seus bens entre suas mãos e não permite que aquilo lhe saia de jeito nenhum. E para isso Jesus diz, olha, eu não sou teu, Maria. Eu não vim aqui só para você, eu não vim aqui só para secar as suas lágrimas. Eu vim aqui para secar muito mais, para fazer muito mais. Mas para que eu faça isso, lembre-se que eu não sou só seu. Eu não sou um Deus que deve ser egoísta, que as pessoas devem ser egoístas e pensar somente em si, mas um Deus que está aqui para todas as pessoas. Portanto, a ressurreição é isso. A ressurreição é saber, primeiro, que a morte não tem a última palavra. Depois, que as nossas dores não são eternas, os nossos choros não são eternos. Deus nos ajudará a enxugá-las com a sua presença, com o seu amor. E mesmo diante das coisas mais difíceis, a ressurreição mostra que existe esperança. E ali a esperança está viva como nunca. Pois Deus está vivo e caminha contigo e comigo. Isso é Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz ressurreição. Felicidade por saber que Deus anda onde você está. Felicidade porque a graça de Deus é maior do que tudo. Felicidade porque o sangue de Jesus na cruz perdoa em graça e amor também os nossos pecados e nos fazem todos de uma única família. Pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que assim seja, unidos em uma única ressurreição para a vida eterna. Amém.
temos 2 convites para fazer para vocês. O primeiro é no dia 11 de abril, um sábado. A gente vai ter aqui na nossa comunidade à noite um concerto internacional de órgão. E o organista vem da Alemanha, o nome dele é Fernando. Bem, o sobrenome é um pouco mais difícil, então vou deixar para depois. Mas o importante é, agende, dia 11 às 19 horas aqui na nossa comunidade. 19h30. 19h30 aqui na nossa comunidade. No nosso belo Venha, órgão. participe para ouvir o nosso órgão e com certeza ele vai trazer músicas maravilhosas. Então venha junto com a gente. Isso é dia 11 no sábado. E no domingo de manhã tem culto às 9 horas. Aqui nós, como também presencial aqui na igreja, e à noite, no dia 12, às 19 horas, nós temos um culto todo especial, como nós iniciamos a cada segundo domingo do mês, nós vamos ter um culto às 19 horas. E venha você a vivenciar esse momento de luz na tua vida, para que você seja luz onde você estiver. E, como sempre, nós agradecemos a tua companhia, o teu estar conosco. Comente, dê o seu ok, porque isso nos faz muito bem, porque é assim que celebramos juntos, não é, pastor Flávio? Pode fazer o seu joinha, coloque seu coraçãozinho. Isso! Né? E compartilhe aí, porque para chegar em mais pessoas que é tão importante. É uma forma da gente testemunhar. É verdade. Sermos testemunhas vivas de Cristo. Bom, temos esses 2 convites para agora e o terceiro convite é ofertar. Ofertar e para o nosso sínodo, é o sínodo Vale Itajaí, você tem aí QR Code aí para fazer suas ofertas, e vai para as pastorais sinodais. O sínodo tem muitas atividades em vários grupos, PCDs, Lelute, idosos, sei lá, tem todos os grupos que vocês imaginam. Então essa oferta vai para auxiliar esses grupos todos que o sínodo também tem como formação. Obrigado desde já por suas ofertas. E assim também, de uma forma amorosa, convidamos para falarmos com Deus. Convidamos para orarmos. Oremos. Deus da vida, neste domingo de Páscoa nós te louvamos porque Cristo ressuscitou. Que a alegria da ressurreição renove nossa fé, fortaleça nossa esperança e nos faça testemunhas vivas do teu amor no mundo. Intercedemos por aqueles que vivem o luto, que a luz da ressurreição console corações feridos, trazendo paz onde há dor e esperança onde há saudade. Que a certeza da vida eterna seja abrigo para todos que choram. Oramos, ó Deus de misericórdia, pelas pessoas enfermas, pelas que enfrentam tratamentos, dores ou limitações. Que tua mão restauradora esteja sobre cada pessoa, trazendo força, coragem e cuidado. Abençoa também profissionais da saúde e todas as pessoas que se dedicam ao bem-estar do próximo. Lembramos diante de ti os líderes de nossa igreja, de nossa cidade e de nosso país. Concede sabedoria, justiça e responsabilidade para que governem com compaixão e promovam o bem comum. Que a paz e a verdade prevaleçam em todas as decisões. Por fim, querido Deus, pedimos por nós, que firmes, que seguros em nossa fé a Ti sigamos. Que o Espírito Santo nos acompanhe, nos ilumine e nos fortaleça para vivermos como discípulos e discípulas de Cristo. Que nossa vida reflita o amor do ressuscitado em cada gesto, em cada palavra. Por Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E deixamos uma palavra de bênção a todos vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Ide e servi ao nosso Deus.
Amém. Jesus, ao chegar ressuscitado junto dos seus, ele diz: a paz seja convosco. E assim também nós desejamos uma feliz, abençoada Páscoa e que a paz de Cristo esteja aí com você, na sua casa, no seu coração. E deixamos o nosso abraço na paz de Cristo.